A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez trazendo para todos dicas pedagógicas da lição dos pré-adolescentes, lição do segundo trimestre do ano de 2025, e nós já chegamos aqui na lição de número 4, que tem como tema o culto a Deus. E juntamente comigo aqui está a nossa querida irmã Rosimar, também trazendo dicas pedagógicas abençoadas para todos nós. A paz do Senhor, querido professor, é um prazer estarmos aqui contribuindo, né, com as dicas pedagógicas. E hoje nós temos muitas dicas, professor. Está maravilhosa as sugestões de hoje. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém. E os objetivos desta nossa lição de número 4 são os seguintes: compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus, delinear a necessidade de ordem e reverência no culto, e também apontar quais são as formas de adoração na igreja. E aí nós estamos trazendo dicas para que todos vocês possam aprender um pouco mais da palavra de Deus para repassar aos nossos queridos pré-adolescentes. Pode mostrar sua dica, irmão Rosimar. Isso mesmo, querido professor. Nós vamos iniciar, né? É muito importante, sempre que iniciar as aulas, perguntar ao aluno, né? Questionar, para que possamos, assim, saber o que é que eles trouxeram, né? De conhecimento. Então, vamos fazer um mapa conceitual, dar um tema, o que é adoração, né? Então, querido professor, será bem interessante fazer esse mapa conceitual com seus alunos. E nós temos também a segunda dica, que seria curiosidades, né? Seria bem interessante utilizar-se, né, do dicionário da Bíblia de Almeida, o tema, né, o termo culto significa adoração. Então, seria o momento que vocês poderiam, querido professor, estar trabalhando curiosidade, fazer um painel, né, na sala com curiosidades, utilizando-se do dicionário com alguns questionamentos, algumas dúvidas dos alunos, tendo em vista que é uma faixa, né, etária que tem muita curiosidade. Então, você poderia colocar o termo adoração, né? O que significa buscarmos também o que é adoração. Segundo a palavra de Deus, nós encontramos o seguinte, né? A palavra de Deus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade, né? João, capítulo 4, 23 e 24. Então, seria um quadro de curiosidade, querido professor, para os alunos, explicando o que seria o culto a Deus, que não é uma simples reunião de pessoas, né? Em um determinado local, de hora ou dia, né? No qual as pessoas se reúnem, louva, canta hinos, não é uma emoção momentânea em que as lágrimas descem do rosto, e sim, o culto a Deus em verdade e em espírito vai além dessas coisas e começa muito antes da reunião na igreja. Então, seria bem interessante fazer esse mural com essas curiosidades. Querido professor, seria também uma dinâmica, com o tema O Verdadeiro Adorador. E o objetivo seria refletir sobre as atitudes que agradam a Deus. Como será feita essa dinâmica? Vocês podem providenciar post-it, né, para cada participante, canetas coloridas, e montar um cartaz, o que um adorador deve fazer. Então, você pode pedir, né, que eles escrevam ações em que um adorador deve praticar no culto. E depois que eles fizerem, nesse pedaço de papel ou no post-it, você pode estar montando aí um cartaz na sua sala, né? Cada um lê sua resposta e cola lá, montando aquele belíssimo cartaz e deixa lá exposto, né? Que é bem importante os alunos saberem o que um adorador deve fazer. E essas, queridas, é a dica pedagógica da lição de hoje. Amém, irmã Rosimar. Louvado seja o nome do nosso Deus pelas dicas pedagógicas abençoadas que a irmã trouxe para nós. E aí, também trazendo
dicas pedagógicas para complementar aqui o nosso momento, eu trago para todos uma dica pedagógica que envolve a produção de um joguinho de cartas, certo? Que tem como tema ordem do culto. Essa é a temática do nosso joguinho. E aí, tem algumas orientações para passar para os professores, que são as seguintes. Confeccione, pode ser utilizando a ferramenta Canva, ou então pode ser manual mesmo, utilizando a cartolina, ou um papel cartão, que fique assim, mais grossinho, para evitar que se rasgue com facilidade. Você vai providenciar algumas cartinhas. Pode postar, irmã Rosimar, o modelo, por exemplo. E nessas cartinhas, você pode colocar alguns itens que se referem à organização do culto, a organização do culto em si, né? A parte litúrgica. Essa dica é baseada no objetivo 2 da nossa lição. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode fazer essas cartas nesse formato retangular, como eu estou mostrando aí na apresentação, e aí veja que tem cartas que se referem à liturgia do culto. E tem outras cartas que já se referem a, a coisas confusas, né? Coisas que não devem acontecer no culto. Então, por exemplo, relacionada à parte da liturgia do culto, oração inicial, a leitura da palavra, o momento de pregação da palavra, hinos congregacionais, o momento da adoração, a apresentação de visitantes, testemunhos e saudações, a parte do ofertório. E a bênção apostólica, por exemplo, são itens que fazem parte da liturgia do culto. E também eu coloquei alguns itens que não fazem parte da liturgia do culto, né? Como, por exemplo, usar o culto como momento para se exibir, ou, por exemplo, dormir durante a pregação, ou então se distrair mexendo no celular, ficar andando dentro da igreja, conversas aleatórias na hora do culto. E aí, professor, você também pode colocar outras informações que não estão aí, mas que podem passar a fazer parte, né? E aí você prepara 2 ou mais conjuntos dessas cartinhas. Vai depender da quantidade de grupos que você vai querer montar. Se for 2 grupos, 2 conjuntos. 3 grupos, 3 conjuntos. E por aí, sucessivamente, né? Além dessas cartas, você precisa também de montar outras 2 com o nome verdadeiro ou falso. E aí o jogo ele se divide em 3 etapas. A primeira etapa teria como nome montagem da ordem. E aí você daria o conjunto de cartas para os grupos, né? Tirando essas partes confusas apenas com a parte da liturgia e pediria para que os grupos montassem na ordem correta a liturgia do culto. E aí a gente deduz que eles comecem com a oração inicial e vão montando as etapas, terminando com a bênção apostólica, né? Depois você vai olhar qual foi o grupo que montou corretamente a liturgia do culto e qual foi o grupo que montou fora da ordem, por exemplo. E aí você vai fazer uma pontuação para aquele que montou corretamente, por exemplo. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa seria o desafio do verdadeiro ou falso. E aí você perguntaria para os alunos: é, a oração inicial faz parte do culto a Deus? E aí eles vão dizer se faz parte, levantando a plaquinha do verdadeiro, ou se não faz parte, levantando a plaquinha do falso, né? E aí, cada acerto, você também atribui uma pontuação. E a última etapa teria como tema dramatização relâmpago. Então, você pediria para que eles escolhessem uma carta aleatória e aí eles iriam dramatizar. Então, por exemplo, digamos que eles escolheram a leitura da palavra. E aí você, como professor, diz: pronto, o seu grupo escolheu a leitura da palavra, então vem aqui na frente e faça a leitura de um texto.
Ou digamos que eles disseram, eles escolheram um momento de testemunho, saudação, então vem aqui na frente, represente para que a gente possa ver. Isso, meus irmãos, seria de forma rápida, é só uma representação. E aí também você atribuiria uma pontuação, somando tudo ali ao final, e aquela equipe que ficasse com a maior pontuação, aí você poderia atribuir a eles algum mimo, né? Poderia ser um bis, um pirulito, um confeito, enfim, aquilo que o irmão, a irmã achar interessante. E com isso, com certeza, eles iriam desenvolver ainda mais a parte do raciocínio lógico e compreender um pouco mais como é que se dá a liturgia do culto ao Senhor, vendo a questão da organização. Pode tirar, irmã Rosmar, por favor. Vendo a questão da organização, e aí eles iriam ver também que o culto ele tem uma ordem, ele segue uma organização, não é feito de qualquer jeito, que o culto ao Senhor é um momento que nós devemos prestar ao Senhor aquela adoração que a gente sabe que é devida ao Senhor. Tudo isso baseado na passagem que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 1 Coríntios 14, o versículo 40, que diz, né, que tudo que nós venhamos a fazer para o Senhor, façamos com ordem e decência. E com certeza os seus alunos, eles serão abençoados, né? Compreenderão como se dá o culto ao Senhor, compreenderão bastante sobre essa parte litúrgica que é organizada na igreja e que todos nós fazemos parte. Então, essas são as dicas pedagógicas que nós trouxemos para apresentar aos irmãos. E a irmã Rosimar vai fazer as suas considerações finais. Isso mesmo, irmã Sheila, é muito importante essas dinâmicas, né? E com certeza já imagino como é que vai ser a alegria dos pré-adolescentes, porque é uma faixa etária muito curiosa, né? E eles estão ali aprendendo, e é muito interessante essa questão da liturgia, né? Para que eles possam saber o porquê que se tem a liturgia, porquê que tem aquela sequenciação, né? É muito interessante e muito importante para esse pré-adolescente que está, né, amadurecendo, né, o seu conhecimento. Graças a Deus, querido professor, que Deus abençoe, que conceda uma semana, uma aula abençoada e produtiva. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agradecemos ao DENEC e ao pastor Martim pela oportunidade de servir na obra do Senhor. E já te convidamos, professor, professora, a seguir o nosso canal, a curtir as nossas postagens e também a encaminhar, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essas dicas pedagógicas que nós estamos trazendo aqui semanalmente. Que Deus os abençoe, que o poder do Espírito Santo de Deus esteja presente na sua aula e que a vida dos seus alunos, assim como a sua também, seja transformada pelo poder da palavra de Deus.